Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 11 de maio. Acerte o alvo. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus, em Afeque. Livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Nessa passagem, vemos o profeta Eliseu em seus últimos suspiros, declarar profeticamente que o rei Jeoás era como uma flecha, empoderando para o direcionamento que Deus liberou sobre a sua vida. Cada flecha que era lançada pela janela simbolizava o número de vitórias que ele teria sobre seus inimigos. Uma flecha não toma direção por conta própria, mas sim pelo arqueiro que a lançou. Da mesma maneira, a habilidade do lançador define se ela irá acertar o alvo ou não, bem como a distância que irá alcançar. Aprendo que, como flechas, somos lançados por Deus em direção à sua vontade, para o lugar e da forma que Ele bem deseja. Quando nos colocamos à disposição de Deus e nos submetemos ao seu tratamento e cuidado, passamos a viver os sonhos dele para a nossa vida, e ele não era o alvo. Somos lançados ao destino estabelecido e vivemos vitórias extraordinárias. As mãos de Deus Pai o levarão a atingir distâncias inimagináveis. Para isso, basta entregar a Deus o controle de sua vida, compreendendo que somos como flechas. Submeta-se e reconheça que, lançado por ele, você pode ir muito mais longe. Mas o fato é que uma flecha precisa ser constantemente afiada pelo arqueiro. Minha pergunta é: você tem se submetido ao tratamento de Deus? Entendo que é necessário passar por processos para que possamos acertar o alvo. Hoje eu o convido a confiar e suportar os processos. Entenda que Deus está gerando em você a condição de ser mais assertivo e ir ainda mais longe. Seja resiliente e submeta-se à vontade do Pai. Então, prepare-se para vitórias inimagináveis. Frase do dia: se Deus falou, não importa o cenário, Ele cumprirá. Leitura bíblica, livro de João capítulo 7, palavra-chave, obediência. João capítulo 7, incredulidade dos irmãos de Jesus, e, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos. Dissensão entre os judeus. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então, subiu ele também não manifestamente, mas cama e oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes, engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra, e todos vós maravilhais.
pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Indignais-vos contra mim, porque, no sábado, curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem, verdadeiramente, os príncipes, que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco e, depois, vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E aonde eu estou vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E, aonde eu estou, vós não podeis ir? E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!